Fala galera, graça e paz, eu sou o David Oliveira e esse é o Propheticast, o seu novo podcast cristão que estamos iniciando hoje. Esse projeto que já estava no nosso coração há algum tempo, porque despertou em nós o desejo de fazer algo para essa geração e deixar um legado, e essa foi a ideia que o Senhor nos deu, criar esse podcast. O Propheticast, ele vai ser um podcast voltado para o público cristão. Nós vamos receber pessoas de extrema influência para a nossa geração em todos os segmentos, desde o empreendedorismo, ministração da palavra, teologia, música. E hoje nosso primeiro convidado é o meu co-host, o Felipe Santana. Os 2 primeiros episódios vão ser conhecendo nós dois, que somos os que vão conduzir esse podcast. Felipe Santana é evangelista na Igreja Batista Shalom em Jabaquara, formado em teologia pelo IBAD, com formação em administração de empresas pela ETEC e formando agora em marketing pela USJT. Casado com a cantora Larissa Leme, pregador desde os 11 anos de idade, bem novinho, segundo vice-presidente do Rema Global, fundador da conferência Aviva Juventude e do projeto Destravando Mentes, que é uma plataforma cristã focada em networking para jovens cristãos e empreendedores. Felipe Santana, seja bendita, minha geração, por ter você. Glória a Deus, gente, graça e paz. Para mim é uma honra, um prazer muito grande estar aqui. Como o David bem disse, esse projeto é um projeto que o Senhor já vinha colocando nos nossos corações, né, há muito tempo, e a gente protelou bastante para iniciar isso, mas nós louvamos a Deus porque hoje esse projeto está saindo do papel, e eu me senti até importante com essa apresentação. De tudo, acho que a coisa mais importante é que eu sou casado com a Larissa Leme, glória a Deus por isso. Ela tá aqui no estúdio, vocês não conseguem ver, mas ela está aqui. Então, que se vocês sejam abençoados por esse programa, tenho certeza que o Senhor vai ministrar muito aos nossos corações. Não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, deixar o seu like. Se você gostou, indica para os seus amigos. Se não gostou, indica para os inimigos. Mas indique para alguém, entendeu? Compartilhe, faça parte desse projeto junto conosco. Lembrando também que você que tem uma empresa, você que tem uma loja de algum segmento e você deseja ser um patrocinador e ser divulgado no nosso canal, você vai entrar em contato, o link vai estar na descrição de alguém da nossa assessoria e você envia a sua proposta, apresenta aquilo que você vende, o serviço que você presta e nós queremos te ajudar a ser uma bênção também para essa geração. Nós vamos iniciar essa conversa com algo muito importante. Como foi a sua conversão ou o seu primeiro encontro com o Senhor? Ou você nasceu numa família cristã? Eu queria entender da sua infância. Bem de longe, né, de ter nascido numa família cristã, não tive essa dádiva. E a minha família sempre foi uma família muito dividida em relação à religião. Eu sou baiano, do interior da Bahia, e na Bahia religiões de matriz africana são muito fortes. Então a minha família era dividida em dois âmbitos. Metade da minha família era candomblessista e umbandista, e metade da minha família era extremamente católica. Minha avó era mãe de santo. Então, católica praticante? Praticante, não do IBGE, praticante de verdade. Então minha avó era mãe de santo por parte de pai. Meu pai acompanhava muito ela em festas de terreiro, em tudo. E a gente foi crescendo, meu pai foi crescendo nessa vida, a gente foi crescendo em relação a isso. E quando eu era muito novo ainda, minha avó, por ser mãe de santo, levava meu pai para as festas e começou a me levar também. Entretanto, a minha bisavó, por parte de pai também, extremamente católica. Então, eram os dois extremos opostos ali. E ela vendo que eu estava participando muito, gostando bastante até. Gostando? Na época, diz as más línguas. Mas ela resolveu me colocar na catequese. Você tem lembrança disso ou é o que contam pra você? Pouquíssimas lembranças. Tenho lembrança das balas, das comidas, das festas e pouco mais que isso. Mas então minha avó resolveu me colocar na catequese e eu comecei a fazer catequese. Fiz catequese, eucaristia, primeira comunhão e fui seguindo a vida em relação a isso. Chegou a ser coroinha? Não cheguei a ser coroinha, saí pouco antes disso. Mas, apesar de estar inserido nesse ambiente, acho que tanto nas duas religiões ali que eu frequentava, eu não tinha uma ideia muito clara, até porque eu era muito novo, do que de fato era Deus ou de quem Deus era. Para mim era... Estou indo porque minha avó está falando para eu ir ou estou indo porque a minha bisavó está falando para eu ir. Eu não tinha essa consciência de um Deus de verdade, de algo maior por trás de tudo aquilo. Você fazia por fazer? Fazia por fazer, exatamente. Porque foi levado... Eu era um católico por osmose, né? Que a maioria das pessoas são hoje, inclusive. A minha avó era católica, então eu sou católico, aí o filho vai ser, o neto vai ser, e assim sucessivamente. Passaria a vida inteira na igreja ali, provavelmente sem conhecer batizado quem era na Deus igreja de verdade. católica e... Tudo, cumpri todo o protocolo. E eu lembro que a primeira experiência real que eu tive com Deus foi uma experiência muito particular. Eu estudava em um colégio perto da minha casa,
Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Minha família não tinha ouvido nada falar de Deus ainda de forma real. E um dia eu fui jogar bola nesse colégio, terminou futebol, todo mundo foi para sua casa, e eu fiquei olhando para o portão do colégio. Eu lembro que estava um dia muito iluminado, muito sol, e eu comecei a olhar para o céu e pensar, falei, rapaz, se eu morresse hoje, será que eu iria para o céu? Eu tenho certeza que aquilo foi Deus colocando uma consciência no meu coração de que, de fato, tinha algo maior além daquilo que eu estava vivendo. E as coisas, a partir dali, começaram a mudar. Porque eu comecei a enxergar a catequese com outros olhos, eu comecei a enxergar as coisas que eu fazia com outros olhos, mas ainda assim demorou para minha família, de fato, ter um encontro com Deus. Os meus pais, eles são frutos de um relacionamento muito conturbado, né? Eles casaram muito cedo, tiveram filhos muito cedo. Meus pais conheceram com 16 anos, com 17 já eram pais de mim, tiveram que casar muito jovens, se mudaram aqui para São Paulo e eu cresci numa casa totalmente disfuncional. De um pai viciado em drogas, de uma mãe viciada em drogas, viciados em bebidas. E a minha casa sempre foi uma casa de muita briga, de muita luta, de muita bagunça, de muita confusão. E eu acho que, de fato, eu estava acostumado com aquele ambiente. Para mim, o normal era aquilo ali. A paz era o anormal da minha casa. Você não conhecia outra realidade? Só conhecia aquela realidade. Então, para mim, aquilo ali, de fato, era a vida. A gente se mudava muito, porque toda vez a minha família estava envolvida com algum problema. Eu fui crescendo dentro dessa realidade, para mim aquilo era o comum. Só que eu lembro quando eu tinha perto de 11 anos de idade, o incomum aconteceu. Minha casa teve um período de muita paz. Muita, muita paz. Meu pai continuava usando droga, continuava bebendo, minha mãe continuava na mesma vida, só que não tinha briga dentro da minha casa. E, cara, esse é o perigo, quando a gente vive uma falsa paz. Eu vivi uma tranquilidade e achava que a tranquilidade era paz, mas nem toda tranquilidade é paz de verdade. Então, a gente viveu um ano de muita tranquilidade, até que em uma igreja pequenininha, Assembleia de Deus Ministério de Santos, um pastor foi usado para falar com uma irmã. Disse, ainda essa semana, você vai ter uma experiência com Deus. Deus vai te levar para falar com alguém e não vai dar tempo de chamar ninguém. Você não vai conseguir chamar o pastor, um irmão. Vai ser você que Deus vai usar. No meu aniversário de 11 anos de idade, meu pai tinha saído para beber e esqueceu que era meu aniversário. Ele 11 chegou em anos? casa, 11 anos de idade. Ele chegou em casa próximo de 10 horas da noite, porque lembrou no caminho que era meu aniversário Meu aquele dia, Deus. foi correndo para casa para tentar comemorar. Só que quando foi perto de 9 horas, minha mãe percebeu que meu pai não iria chegar em casa, mandou eu sair com um amigo para ir para algum lugar. A gente foi pro shopping e tal. E quando meu pai chegou em casa, viu que eu não estava lá no meu aniversário, ele ficou completamente descontrolado. Foi pra cima da minha mãe, quebrou a casa inteira e tirou os móveis da parede, tirou a torneira da parede, completamente transtornado. Naquele dia, uma mulher apareceu em casa, uma mulher que não ia lá frequentemente, sei lá, tinha anos que ela não ia, uma família muito distante da família, sim, uma amiga muito distante da família, sentiu de Deus de ir nos visitar. Quando ela chegou lá, a casa estava completamente Destruída. destruída, no sentido literal da É. palavra. A casa estava completamente destruída, ela entrou assustada, só que, cara, quando ela entrou, aconteceu uma coisa diferente. Meu pai olhava para ela e falava, quem você trouxe para minha casa? Quem é que tá com você? Por que você trouxe um homem aqui? E ela Santo falava, Yuri, Deus. mas eu tô sozinha. Ela, não, mas quem você trouxe para minha casa? Por que você tá aqui? Quem é esse homem? Ela falava, Yuri, que homem? Ela falava, tem um homem de branco Santo do Deus. seu lado, eu tô vendo ele. E, cara, aquele dia foi o dia que Deus marcou pra mudar a história da minha família. Aquela mulher pregou pro meu pai, acalmou ele, orou pela minha família e foi embora. Pouco depois da meia-noite, eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, meu pai estava sentado no sofá. Eu nunca vou esquecer essa cena. Meu pai estava sentado no sofá, do lado da minha mãe, segurando na mão dela, chorando horrores. Meu Deus. Horrores, horrores, horrores. E eu nunca vou esquecer essa cena porque foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. Eu, Em não- 11 Em anos. 11 anos. Eu não tenho nenhuma outra memória anterior a isso que eu tenha visto meu pai chorar. Meu pai sempre foi aquele homem muito forte e muito valente, que foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. E ele sentado no sofá, chorando, 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 chorando. E eu entrei sem entender o que estava acontecendo. Ele me chamou, me deu um abraço e a única coisa que ele conseguia dizer era me perdoa, me perdoa, me perdoa, Meu me Deus. perdoa. E ele chorava, chorava, chorava. Minha mãe me colocou no meu quarto, eu deitei para dormir, só que obviamente não conseguia dormir, que não estava entendendo o que estava acontecendo. E eu ouvi meu pai ligando para alguém naquele dia e falando, Marciane, dá para aceitar Jesus por telefone? Porque eu Meu quero mudar de Deus. vida. E ali começou a nossa história com Deus.
Meu pai aceitou Jesus naquele dia. Um mês depois, eu e minha mãe, num culto de Santa Ceia, aceitamos a Cristo. E desde então, dos 11 anos de idade, que a gente Qual caminha com igreja ele. era? Assembleia de Deus Ministério de Santos. Desde então, nós ficamos lá durante um bom tempo. Uau. E eu tive o privilégio de estar com você há alguns dias atrás. E conta, o que seus pais hoje são nessa igreja onde aceitaram Nossa, Jesus? verdade. Pulando pro final da história, isso fazem aproximadamente 12 anos. E que a história da minha família mudou, que os meus pais se converteram. Na quinta-feira eu fui convidado para pregar em um culto na igreja que eu congreguei 10 anos. E nesse culto, nessa igreja, que foi a igreja onde nós aceitamos Jesus, meu pai foi empossado pastor local da igreja, minha mãe pastora local da igreja. Glória a E hoje Deus. eles estão pastoreando lá Isso para a só glória Deus de faz. Deus. Só Deus Meu faz, Deus. só Deus faz. E o bom é que vocês todos foram para a igreja basicamente no mesmo tempo. Foi mais fácil a caminhada cristã, todo mundo junto, porque ninguém sabia nada. Vocês vão ter a mesma informação, a mesma base, os mesmos fundamentos. Foi mais fácil? Com certeza, com certeza. Apesar da gente não ter vivido o outro lado da moeda, né, de ter um parente muito próximo que não servia a Deus, a nossa casa se converteu todo mundo junto num período de um mês de diferença, então é justamente isso, ninguém sabia. Então tudo era muito novo para todo mundo. Então profecias sempre tudo era um universo completamente novo. A gente nunca tinha visto isso sobre profetizar, sobre orar em línguas, sobre o poder que tinha na pregação, o poder que havia de fato no Deus manifesto. A gente viu uma realidade completamente diferente. E a gente foi tendo pessoas que nos ajudaram, que nos abençoaram muito, que foram de fato os nossos discipuladores e que acompanharam a gente, cuidaram da nossa casa durante todo esse período, né? Até porque, pensa, não foi uma conversão simples. Está falando de pais que eram viciados. Então, meu pai passou por um processo de libertação, não só espiritualmente, mas quimicamente, de fato. E a nossa grande sorte foi que Deus colocou pessoas do nosso lado para segurar na nossa mão, para nos ajudar de verdade, para nos discipular, porque no fundo é isso, né? É um assunto que a gente conversa muito. Não importa qual seja o seu ministério. Se você é um cantor, se você é um pregador, se você é um pastor, se você é um líder, todo o ministério ele culmina na mesma coisa, fazer discípulos. Essa é a ordem de Jesus para nós. Tudo se culmina nisso, né? Fazer discípulos. E de fato a gente teve alguém que foram os nossos discipuladores, que olharam em nós, que não sei o que viram em nós, mas olharam em nós e viram alguma coisa e cuidaram da gente durante esse período. Frutos. Exatamente. Frutos. Você Exatamente. tem agora seus pais pastores, você pregador e... Já que chegamos nesse assunto, em quanto tempo depois dessa conversão da sua família, você sentiu o despertamento, um chamado de Deus, uma vocação para pregar a palavra? Eu sempre gostei de falar. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui um menino muito falador. Eu era aquela criança que entrava no meio da conversa dos adultos, aí os pais falavam, menino, fica quieto que a gente tá conversando. Eu era essa criança. Eu sempre gostei muito de falar, sempre fui muito comunicativo nesse sentido, e quando a gente chegou na igreja, as coisas aconteceram na nossa vida muito rápido. Como a gente era de uma igreja muito pequena, e essa é a bênção e o problema, talvez, disso, então tinham poucas pessoas ali no nosso início. Então todo mundo fazia alguma coisa. Então, no primeiro mês ali, já tinha o meu pai que dava o testemunho, né? Sempre tem esse. O irmão do testemunho. O irmão do meu pai era o irmão do testemunho. Que eu era isso, eu era aquilo, agora eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Meu pai era esse cara do testemunho. Minha mãe é a mulher do testemunho, e só eu era a pessoa que não fazia absolutamente nada, né? Você não pensou em ser o jovem do testemunho? Não pensei, eu não tinha testemunho, né? Era muito jovem. E eu comecei a ler a Bíblia muito cedo, sendo ensinado a ler a Bíblia muito cedo, e o meu pastor sempre me dava mensagem, porque sabia que eu gostava de falar, ele sempre me dava oportunidade para fazer alguma coisa, e eu sempre rejeitava. Todo culto, Felipe, você quer abordagem? Não. Você quer abordagem? Não. Você quer abordagem? Não. E todo culto era a mesma coisa, eu sempre rejeitava, só que eu tinha lido Salmo 1, e aquilo entrou no meu coração de uma forma extraordinária. E um dia meu pastor me deu a oportunidade, e naquele dia eu falei, eu vou aceitar essa oportunidade. Eu peguei o microfone, eu subi em cima do púlpito, e para mim eu tinha falado 1h30, e tinha sido incrível. Aí quando eu vi o vídeo eu tinha falado 30 segundos, eu repeti o que estava escrito. Só que naquele dia, quando eu subi no altar, peguei o microfone pela primeira vez, falei, cara, eu quero fazer isso aqui é sensacional, e desde então fui tendo oportunidade para dar uma saudação aqui, uma saudação ali, só que era sempre isso, eu pegava o texto, eu lia o texto e
falava exatamente o que estava escrito no texto. Então, as minhas primeiras saudações, né, em Salmos 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, eu li e falava, gente, o texto está dizendo que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aí eu li outro versículo e o texto aqui está dizendo que bem-aventurado é o varão que não anda segundo, não se detém no caminho dos pecadores, porque para mim a Bíblia era aquilo, né? Eu não sabia interpretar, eu sabia repetir o que estava escrito. Então era isso que eu fazia e fui fazendo isso durante um bom período. Mas eu sabia que aquilo ali era o que eu queria fazer. Você não pensou em ir pra música? Pensei. Eu tinha um ministério muito eclético. Uhum. Eu pregava, eu cantava, eu tocava. Você cantava? Cantava. Bem, não era, mas eu cantava. Eu cantava. Isso é você que tá dizendo. Eu tocava bateria, eu mexia no som, eu toquei teclado um período, eu fiz tudo, meu amigo. Até descobrir meu ministério, eu fui indo. Você serviu, você foi útil. Servi, exatamente. Isso é maravilhoso. Exatamente. E eu fui aprendendo, de fato, tudo que tinha na igreja para fazer, eu queria fazer alguma coisa. E como na época eu ainda não pregava, que ninguém me dava oportunidade para pregar, eu queria fazer alguma coisa. Então o que tinha para fazer eu fazia. Culto das irmãs eu estava lá, era culto dos jovens eu estava lá, mocidade eu estava lá. Eu entrei no grupo de varões com 13 anos de idade. Meu Deus. Só tinha 4 varões e eu era um dos Uma 4. criança. Aí colocaram lá e eu entrei lá. E quando que você falou, não, eu vou ser pregador. Eu vou ser pregador, de se dedicar mesmo, de querer aprender a montar um esboço, de ouvir outros pregadores e criar ali a sua inspiração e estabelecer e fixar suas referências. Eu acho que o primeiro, né? O desejo de ser um pregador nasceu no meu coração muito cedo. Quando eu comecei a falar ali as poucas vezes na igreja, eu sabia que aquilo era de fato o que eu queria fazer. E até que meu pastor me deu a primeira oportunidade para que eu pudesse ministrar. E, cara, foi uma dádiva, foi uma pessoa muito usada por Deus, que ele enxergou em mim uma coisa que, de fato, ninguém enxergava, nem eu mesmo talvez enxergaria. E tanto ninguém enxergava que essa história é engraçada, por sinal, eu preguei aquela primeira mensagem de todo mundo, né? Preguei 10 minutos, falei 2 heresias e entreguei o microfone, desci, só que foi uma bênção. Eu era um garoto muito novo, 11 anos de idade, todo mundo achava muito fofinho, eu era uma criança falando. Então, pra mim, tinha sido incrível. Terminou o culto. Pessoal, Felipe, parabéns, foi uma bênção, tal, aquela coisa toda. Uma irmã no fundo da igreja me chamou e falou, Felipe, deixa eu conversar com você. Foi muito legal, tal, você pregou e foi bacana, só que pregar não é pra você. Falar, arruma outra coisa pra você fazer. Ela não fez isso. Tenta outra coisa da sua vida. Talvez tocar, cantar, mas pregar não é pra você. Aí eu falei, por quê, né? E detalhe importante, né? Eu era meio fã, eu tinha a língua extremamente presa. Eu gostava de falar, mas ninguém entendia o que eu falava. E ela falou, Felipe, você falou, mas ninguém conseguiu entender o que você falou. Ele falou, como é que você vai pregar se as pessoas não entendem o que você tá falando? Cara, eu saí daquele culto derrotado. Era de fato uma criança, um microfone, um sonho. E eu saí daquele culto com meu sonho no chão. Mas eu me lembro que eu fui embora para casa. Uma irmã lá da igreja tinha me ensinado a orar. Eu cheguei em casa com aquela palavra repetida na minha mente. Você não nasceu para isso, procura outra coisa para você fazer, porque a sua língua é presa, você é fanho, você não fala bem. Você não nasceu para isso, procura outra... Eu saí dali com aquilo repetidas vezes, passando na minha cabeça. E naquele dia eu cheguei em casa, eu dobrei os joelhos para orar e eu fiz uma oração muito simples. Falei, Deus, se é o Senhor, de fato, que me chamou para pregar, porque poucos meses antes, poucas semanas antes na realidade, Deus tinha usado uma mulher para falar comigo, dizendo que eu iria ser um grande, e foi justamente por isso que me deram a oportunidade para pregar, dizendo que eu iria ser um grande pregador, que Deus me levaria pelos 4 cantos dessa terra, que eu pregaria em outras nações. E eu dobrei os joelhos aquele dia e falei, se é o Senhor mesmo que usou aquela mulher que falou aquilo comigo, e se o problema pelo qual eu não posso ser um pregador é que eu sou fã e tenho a língua presa, Senhor, solta a minha língua. Meu Foi Deus. isso que eu pedi. Eu fiz essa oração e eu dormi chorando aquele dia e acordei com a língua completamente solta, falando Glória normal, a Deus, como eu tô aleluia. falando pra você esse dia. E dali as coisas começaram a acontecer de fato. Você encontrou essa irmã depois? Encontrei. O Espírito Santo já tinha trabalhado muito no meu coração, mas a minha vontade era de apontar o dedo e falei que eu ia ser o pregador. Mas o Senhor já tinha trabalhado no meu coração e eu encontrei essa irmã poucos anos depois, com o filho dela desviado, completamente perdido.
E eu já pregava tinha um tempo, e quando eu encontrei essa irmã, ela me chamou para conversar, ela falou, Felipe, pelo amor de Deus, leva o meu filho para a igreja. Eu sempre soube que Deus ia te levantar. Meu Eu Deus. sempre soube que Deus era na sua vida. E Jesus de Nazaré. eu ajudei o filho dela, ele voltou para a igreja, inclusive, foi uma bênção de Deus. Mas foi uma guerra, foi uma guerra. Infelizmente, dentro da igreja, isso em qualquer lugar que nós estivermos na realidade, não teremos sempre pessoas que acreditarão no nosso ministério. Mas, bem pelo contrário, a vida com Deus é entender e aprender que as oposições, elas fazem parte do processo. E talvez se aquela mulher que foi uma opositora naquele momento, se ela não tivesse me confrontado, eu não teria feito aquela oração. Talvez eu teria a língua presa até hoje, talvez eu seria fanho até hoje, mas de fato o que eu sei é que aquilo despertou em mim um desejo de encontrar com Deus que poderia soltar a minha língua. Porque o problema dos opositores é que a oposição ela se levanta para tentar nos parar. Só que Deus usa a mesma oposição para nos aproximar dele. Uau. Então aquilo que era para me ferir, para me machucar, me fez fazer a oração mais poderosa da minha vida. E foi uma oração tão simples e gerou em você uma ativação profética, um despertamento do ministério e uma cura. Exato, exato. Mas a grande bênção do evangelho é essa, né? Deus habita na simplicidade. Eu acho que, principalmente nos últimos tempos, a gente está tentando criar um círculo ao redor de Deus para mover o ambiente, preparar um ambiente em que Deus vai descer. Então a gente quer falar palavras bonitas, a gente quer falar palavras rebuscadas, mas a grande verdade é que Deus ele habita na simplicidade. A minha oração foi simples, naquela simples oração Deus ouviu a minha voz e mudou a minha história completamente. Em quanto tempo de convertido, porque tentar montar uma linha cronológica, você se converteu, não muito tempo depois você começou a servir na igreja e começou a pregar. Em que momento você recebeu o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo demorou um pouquinho, na realidade. Demorou um pouco. E isso me incomodava muito, porque eu já pregava, eu comecei a pregar com, 4, 5 meses que eu estava na igreja, sempre na igreja local, obviamente, mas ministrava ali aos irmãos. E todos meus amigos eram batizados com o Espírito Santo. Da igreja Todos ou de da igreja, das outras igrejas, até Sim. porque eu só tinha amigos mais velhos. Eu sempre pareci ser mais velho do que de fato sou. E todo mundo era batizado com o Espírito Santo, menos eu. Então a gente ia para os cultos, eu sou de uma Assembleia de Deus extremamente pentecostal. E era aquela coisa, né? O pessoal do aviãozinho que rodava e falava em línguas e pulava e corria no meio da igreja. Enquanto todo aquele movimento estava acontecendo, eu ficava, cara, muito legal isso aí, mas eu E eu? Exatamente. A minha sensação era essa. E eu? Quando é que vai chegar a minha vez? E eu aprendi com uma amiga que eu precisava orar e buscar o batismo com o Espírito Santo. E eu precisava jejuar para eu ser batizado com o Espírito Santo. Meu amigo, a partir daquele dia, depois de mim vinha Luciano Subirá no jejum. Eu comecei a jejuar de forma desenfreada, descontroladamente, sem sabedoria alguma, passando mal. A maioria das vezes eu ficava sem comer dias, sem tomar água, porque eu queria ser batizado com o Espírito Santo. E eu acordava com esse desejo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Não, se você continuasse nessa rotina, você ia conhecer o Espírito Santo pessoalmente. Exato, acho que faltou pouco para isso, inclusive. Mas o meu desejo era esse, era ser batizado com o Espírito Santo. E eu comecei a orar descontroladamente por isso, eu via as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, e isso me incomodava porque eu não era batizado com o Espírito Santo, e eu criei uma mística na minha cabeça. Demorou anos para eu ser batizado com o Espírito Santo. Eu criei uma mística na minha cabeça, que no dia que eu me batizasse nas águas, que eu tinha certeza daquilo, que o pastor ia me descer nas águas do batismo. Meu Deus. E quando o pastor me puxasse de Tô até vendo volta, que você vai chegar. eu subiria falando em línguas estranhas e marchando. E eu criei aquela expectativa na minha cabeça. Primeiro ano não deixaram eu me batizar porque eu era muito novo. Segundo ano não deixaram eu me batizar porque eu era muito novo. Terceiro ano falava, gente, batiza esse menino logo, senão ele vai ficar enchendo o saco. Com 13 anos eu me batizei. E eu fui com aquela expectativa. A viagem inteira. Eu me batizei na Zona Norte de São Paulo, então saí da Zona Sul, fui pra Zona Norte. Foi no templo sede do ministério? Foi na sede setorial. Então a gente foi pra sede setorial de Brasilândia, 1h30 de viagem, e durante a 1h30 eu maquinei aquela visão que eu tinha na minha cabeça. Que o pastor ele iria me descer nas águas do batismo, quando eu subisse, eu sairia falando em línguas, e a igreja seria tomada, e eu não sei porquê, mas aquele era o meu plano, aquilo da minha cabeça. Nesse processo, você chegou a ler os livros do Benny? Nunca. Eu conheci Benny muito depois disso. É porque a maioria dos jovens pregadores, ou qualquer pessoa que acabou de vir para Jesus, o primeiro contato dela com literatura fora a Bíblia é Bom Dia Espírito Santo e Bem-vindo Espírito Santo. Mas eu conheci Benny anos depois disso. Mas por algum motivo aquilo estava na minha cabeça, aquilo estava no meu coração. E, cara, por um motivo muito específico.
E eu vejo que as pessoas cometem o mesmo erro hoje. Eu achava que para eu ser batizado com o Espírito Santo, precisaria de um evento extraordinário. Então precisaria de um grande culto, com um grande mover, com muitas pessoas, e ali é o lugar onde o Espírito Santo batiza pessoas. Meu Deus. Então que culto melhor que um culto de batismo, uma igreja lotada, um dia de festa. Falei, se tem um lugar que o Espírito Santo vai batizar, é ali. Ah, você não estava focado na experiência pessoal, você era no Não, ambiente, eu queria no que o pessoal evento. visse que eu ia ser batizado com o Espírito Meu Santo. Deus. E eu tinha preparado aquela cena na minha cabeça. 1h30 de viagem, eu pensando naquilo, aquela visão se repetindo na minha cabeça. Eu era, sei lá, a 10ª pessoa que iria se batizar. As 9 que foram na minha frente, eu naquela expectativa. E aconteceu o que a minha visão, o que eu desejava. Só que não comigo. Aconteceu com umas 3 pessoas que se batizaram antes de mim. Falei, cara, se aconteceu com eles, vai acontecer comigo também. E o pastor, ele me desceu nas águas, me batizou, e quando eu subi das águas, não aconteceu nada. Meu Deus. Eu subi olhando para um lado, para o outro, e falei, ué, gente, mas e agora? Era para eu estar sentindo alguma coisa. E eu saí do meu batismo, que devia ser um dia maravilhoso, muito feliz, extremamente decepcionado com Deus. Frustrado. Falei, mas como assim? O Senhor batizou todo mundo lá, todo mundo saiu falando línguas, menos eu. E eu acho que desde cedo o Senhor usou esse momento para me ensinar uma coisa muito importante, que Deus não precisa de coisas extraordinárias para derramar poder, autoridade, virtude. As pessoas até hoje têm essa mística, né, que para falar em línguas eu preciso sentir alguma coisa, precisa vir uma vontade incontrolável que vai embolar minha língua, e a gente sabe que, né, um arrepio, que aí é frio, né? E a gente sabe que não é nada disso. O Espírito Santo, ele trabalha da forma que ele quer. Ele pode trabalhar de forma mística? Pode trabalhar de forma mística. Só que o Senhor, ele habita e trabalha na vida comum. E a gente tem dificuldade para reconhecer essas coisas. Outra coisa que o pessoal tem muito problema é com a palavra místico. Exato. O pessoal acha que místico é uma coisa ruim. Não, a palavra místico quer dizer algo misterioso, algo que não foi revelado a mim. E as pessoas acham que de fato é isso, que tudo de Deus é um grande mistério, é uma coisa indecifrável. E apesar de parte das coisas serem, nem tudo é assim. Eu voltei decepcionado daquele dia, era um culto de sábado, eu fiquei o sábado decepcionado, o domingo decepcionado, a segunda decepcionado, a terça decepcionado, e na quarta-feira eu fui para a igreja decepcionado. E quarta-feira na minha igreja era culto do círculo de oração. E se hoje não tinha muita gente no culto do círculo de oração, naquele tempo tinha menos ainda. Então tinha umas 10 pessoas na igreja, naquele culto. Na época eu era o sonoplasta da igreja, e o culto estava rolando e eu fiquei ali no som, na minha, quieto, um culto extremamente comum, normal aos meus olhos, mas aquela foi a data que o Senhor escolheu para me marcar. Eu lembro que já tinha terminado a mensagem, já estava cantando um louvor para acabar o culto, uma jovem saiu do meio da igreja, pegou na minha mão lá na mesa de som, me tirou da mesa de som, me puxou para o meio da igreja, falou para eu colocar a minha mão no altar, e quando eu coloquei a minha mão no altar, ela falou, hoje o Senhor está te marcando. Uau. Com dom, poder e autoridade. E o Senhor escolheu esse momento para te marcar, para te ensinar 2 coisas. A primeira, Deus habita e faz quando Ele quer. A segunda, não é no seu tempo, é no tempo dele. E quando eu coloquei a minha mão no altar, eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. O Senhor naquele dia me batizou com o Espírito Santo, derramou sobre mim dons de línguas, e foi naquele dia que de fato eu fui batizado com o Espírito Santo. O que eu acho mais engraçado é que foi um longo processo até o meu batismo com o Espírito Santo, apesar de eu ter sido bem mais novo, mas foi bem exaustivo, né? Frustrante o começo, que não estava acontecendo nada. E eu percebo que 2 áreas da nossa vida, tanto a minha quanto a sua, que eram um problema, hoje são as nossas maiores movimentações proféticas. Exato. Porque a gente, hoje em dia, é chamado para conferência e retiro para ministrar batismo do Espírito Santo. Mas o ponto é justamente esse, e essa é a grande dificuldade do ministério. A grande dificuldade do ministério, principalmente o ministério profético, é que Deus, ele te faz passar pelas coisas nas quais ele vai te usar futuramente para ministrar outras pessoas. Meu Deus. O que isso significa? Pessoas que serão usadas para cura, em algum momento Deus vai te fazer passar por uma doença. Pessoas que serão usadas para transformação de lares, em algum momento você vai ter um grande problema no seu lar. Pessoas que serão usadas para levantar outras pessoas, em algum momento estarão precisando que alguém te levante. Mas a grande questão é que nas áreas das nossas dores, das nossas fraquezas, geralmente essas áreas estão apontando para o nosso propósito. Então aquele grande desejo incessante que eu tinha de ser batizado com o Espírito Santo, e aquela decepção de não alcançar isso, hoje é o que me faz ensinar pessoas, mostrar para os jovens o caminho e falar, eu já senti o que você está sentindo, mas o caminho é esse aqui. Eu acho que essa, na minha visão,
a experiência mais profunda, entre tantas das que a gente teve, foi quando eu levei você para pregar no evento da minha igreja, com quase 400 jovens, e nós estávamos ministrando batismo com o Espírito Santo, e 100 foram 100 batizados com o jovens Espírito Santo. batizados com o Espírito Santo. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, nem parece que um dia esse era a minha maior dificuldade. E naquele dia, inclusive, foi uma virada de chave para o meu ministério. A partir daquele período, eu aprendi a enxergar de Deus um mover profético que eu não estava enxergando. Isso eu acho que tem o quê? 4 anos? 4, 5 anos. E desde ali eu vi o que o Senhor estava movimentando para a nossa juventude, para a nossa geração. A gente de fato está vivendo um tempo em que Deus está estabelecendo uma estação de avivamento. Deus tem levantado jovens como nunca antes. Nunca se viu tanto, apesar com falhas e várias qualidades, mas nunca se viu uma geração que tinha tantos jovens pregadores, tantos jovens cantores, tantos jovens ministros, e porque o Senhor de fato tem levantado essa geração. A gente sempre diz, né, que os jovens, eles são o futuro da igreja, os jovens são o futuro da igreja, o futuro da igreja, o futuro da igreja, só que na realidade os jovens são presente da nossa igreja. Quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, o discípulo mais velho de Jesus era Pedro, que já era casado, que já era maior de idade, só que a maioria dos discípulos de Jesus ali eram adolescentes. Você pega o próprio Timóteo, ordenado por Paulo para ser bispo da igreja de Éfeso, quando ainda era um jovem. Então, a gente está esperando os jovens virarem adultos para que Deus comece a usá-los. E Deus está usando os nossos jovens enquanto jovens. Isso eu acho muito incrível, porque de um tempo para cá, a gente começou a perceber que, quando eu era mais novo, jovem que pregava era um ou outro, e era de uma igreja lá do interior de São Paulo, que a gente tinha que importar esse menino para vir pregar no nosso congresso. Era um alienígena, né? Se tinha um jovem pregador na igreja, ele pregava em todo. E hoje é difícil você achar um banner que o preletor não seja um jovem. Pelo menos um jovem. Pelo menos um jovem. Nessas campanhas que a gente geralmente sai nas mesmas igrejas, dos 12 dias para 12 meses, é um ou outro senhor ou senhora. Geralmente são pregadores e pregadoras extremamente jovens. A que você atribui esse mover do Espírito Santo de despertamento com os jovens? Eu acho que duas coisas, né, a gente tem que observar. Primeiro, que apesar disso ser uma bênção, e de fato é uma bênção, isso é muito perigoso. Porque o jovem, ele é jovem, e geralmente jovem em todos os sentidos. Apesar de nós termos a certeza que Deus está levantando a nossa juventude, nos levantando para o mover profético, o que é muito importante, nós não podemos deixar de entender que Deus tem os mais velhos para nos ensinar. Os nossos jovens hoje, eles carecem de referências, e boas referências, porque os jovens, eles têm se espelhado em jovens. Isso é bom? Maravilhoso. Só que o jovem é de fato uma pessoa que está aprendendo. E tá tudo bem, Deus usa enquanto ele está aprendendo. Só que nós precisamos de boas referências para nos ensinar, para nos instruir. Eu tive a bênção de ter boas referências, que me puxaram durante muitas vezes. Comecei a pregar muito cedo, comecei a atender a agenda muito cedo. Então, todo pregador, todo ministro, seja pregador, cantor, seja líder, que está em evidência, hora ou outra, ele vai flertar com a arrogância, com a prepotência. E por ter começado muito cedo, eu flertei com isso tão cedo quanto. Então, ainda muito novo, eu achava que eu sabia mais do que eu sabia. Eu achava que eu conhecia mais do que eu conhecia. Então, quem nunca? Eu tive aquela época que eu tinha, sei lá, 15 anos de idade, e na minha cabeça eu sabia mais de Bíblia do que meu pastor. Eu era mais usado por Deus que qualquer pessoa da minha igreja. E misericórdia, Jesus. E eu tive a bênção de ter pessoas maduras para me pegar, me sentar numa cadeira e falar: filho, não é assim. Não é assim. Você tem muita lenha para queimar ainda, você tem muita coisa para aprender, e graças a Deus eu tive humildade para entender essas coisas. O que eu tava querendo perguntar, que eu esqueci, eu deixei passar, depois da experiência de começar a pregar na sua igreja, o batismo do Espírito Santo, quando que você começou a atender a agenda? Assim, como foi o primeiro convite para pregar numa igreja fora a sua? Eu fui batizado com o Espírito Santo quando eu tinha aproximadamente 13 anos de idade. Eu atendi a agenda a primeira vez com 14 anos de idade. Foi no ano seguinte a isso. Eu lembro que eu preguei um culto na minha igreja, era um culto de jovens, e foi um culto incrível, incrível. O Senhor moveu coisas extraordinárias lá. E tinham 2 visitantes de 2 igrejas diferentes, um pastor do Grajaú. Da mesma congregação de vocês? De uma congregação completamente diferente. E tinha uma irmã lá da ADSA Brasil. Inclusive, amo a ADSA. Foi a primeira igreja que eu preguei fora do meu ministério. Eu também. Você também? Eu também. É maravilhoso, celeiro de pregadores. E do Jardim Jacira, por sinal. Essa Brasil do Jardim Jacira. Vocês estão assistindo, um beijo para vocês. E Marília estava nesse culto, ela me ouviu pregar aquele dia, e ela falou: Felipe, você atende agenda?
Olhei pra ela e falei, o que é atender a agenda? Aí ela falou, não, se eu te chamar, você vai pregar na minha igreja? Falei, vou. E aceitei o convite, ela marcou para pregar na igreja dela, esse outro pastor do Grajaú me marcou para pregar na igreja dele, e com 14 anos eu fui pregar fora a primeira vez. E a primeira igreja, fora a minha igreja que eu fui pregar, era uma igreja que, sei lá, tinha 4 vezes o tamanho da minha. Quando eu cheguei lá, meu amigo, eu fiquei completamente apavorado. Completamente apavorado. Mas foi uma bênção de Deus e desde os 15 anos, então, que eu tenho ministrado. Glória a Deus. E nessa vida, na itinerância, pregando, atendendo a agenda, duas perguntas. Qual foi o seu maior desafio e qual foi o seu momento? Eu não vou usar a palavra apostasia porque é uma palavra forte, mas de declínio da fé, de você se entrar em conflito, de você olhar para certas áreas da sua vida e você querer arrefecer, recuar, voltar para trás. Como foi esse período e se você teve esse período? Eu acho que eu tive 2 grandes desafios, o interno e o externo. Como assim? Meu grande desafio interno foi justamente lidar com o meu ego e prepotência. Como eu comecei a pregar muito cedo, tinha bastante tempo que eu pregava, entre muitas aspas, para mim era bastante tempo, eu achava que eu sabia muito. Então, eu comecei a deixar de lado os ensinos de pessoas que eram mais velhas, que sabiam mais que eu. Então, eu tive uma curva de aprendizado muito grande. Eu precisei entender que, e hoje, inclusive, que fazem 10 anos dessa ocasião, eu percebo que eu não sei nada. Se eu não sei nada hoje, 10 anos depois, imagino que eu sabia 10 anos atrás. E o Senhor foi tratando a minha alma, foi tratando o meu coração em relação a isso, a ter humildade, a ter referências, a buscar ajuda, a me preparar tanto espiritualmente como intelectualmente. Eu acho que esse foi o meu grande desafio interno, foi lidar com o fato de que você precisa aprender, você não sabe de nada. Porque eu era muito jovem, isso era muito difícil entrar na minha cabeça naquela ocasião. Só que o meu grande desafio externo foi justamente pelo fato de eu ser muito jovem. Infelizmente, que nós já estávamos falando sobre, existe um desprezo muito grande sobre a nossa juventude, sobre o ministério do jovem. E eu era, de fato, muito desprezado por ser muito jovem. Então, eu queria chamar o Felipe para pregar aqui. Quem é ele? O menino de 14 anos de idade. Fala, não, 14 anos, 15 anos Não, de aqui idade. não pregam criança. Mas era exatamente isso que acontecia, que esse menino não vai pregar. Então, por muito tempo, eu passei isso, eu vivi isso, e não só isso, né, mas como tantas outras coisas. Cansei de chegar à igreja, a gente tem um cabelo um pouquinho maior, né? Cansei de chegar à igreja e falar, não, aqui você não vai pregar, porque além de você ser moleque, que já não era jovem, né? Além de você ser moleque, olha como é seu cabelo. Isso aí não é cabelo de pregador, não é cabelo de crente. Então, eu acho que esses desafios externos foram as coisas que mais foram mexendo comigo. Porque são coisas que a gente não está preparado para lidar. Esse tipo de oposição a gente não está preparado para lidar. E hoje eu entendo o lado dessas pessoas, de olhar para mim, tão jovem quanto eu era, e ter o medo de falar uma grande besteira, de colocar aquele menino em cima do altar. Hoje eu entendo essa preocupação, mas a grande verdade é que... A forma como falaram não foi muito legal. Exatamente isso. Não é o quê, mas é o como. Porque se a gente acha que os nossos jovens não estão preparados... A gente prepara eles. Exato. O que a gente faz não é desprezar esse jovem. Matar o ministério de alguém que mas nem começou a viver preparar com Cristo. Exatamente, porque o jovem, de fato, ele não sabe, porque ele é jovem, ele está começando agora. E a gente quer que as coisas que Deus vai fazer, elas cheguem prontas pra gente. Então a gente quer esperar o jovem crescer, aprender com alguém, ser discipulado por alguém, ser ensinado por alguém. Enquanto esse cara estiver pronto, aí a gente coloca ele no altar da nossa igreja para pregar, para falar, quando na verdade o Senhor está plantando esse jovem lá para que lá ele aprenda, lá ele crie raízes. Eu percebi isso em muitos pastores, muitos pastores, querer colher o fruto de uma árvore que ele não regou, que ele não cuidou. Perfeito. Ele não sentou para discipular, ele não sentou para aconselhar, ele não deu uma Bíblia de estudo, ele não apontou o caminho, mas quando ele dá os pulos dele, começa a desenvolver, vai procurar um seminário pela internet, ou faz uma célula de estudo com amigos para aprender, e quando ele aprende, começa a pregar, o pastor fala, eu sabia mas é que esse menino tinha futuro. E aí a gente encara 2 grandes problemas. O primeiro problema é esse, da gente querer esperar a pessoa estar pronta para a gente investir no ministério dela.
E é o que você sempre fala, né? Investir quando já deu certo é pegar carona. É. A gente quer esperar que chegue pronto. A gente quer o pregador pronto, o cantor pronto, o missionário pronto. E quando tá pronto, a gente quer investir. E tem um segundo problema maior ainda, é que se essa pessoa, ela não recebe investimento, ela não é ensinada no lugar que ela está, na igreja que ela está, ela vai procurar em algum lugar essa mesma sabedoria, esse mesmo conhecimento. E hoje a gente vive uma época que a informação, ela tá completamente distribuída. Hoje está muito mais fácil você encontrar um seminário teológico, você encontrar um curso, você encontrar um pregador. Isso é um perigo. Porque como a informação está completamente disseminada, a barreira de entrada nesse mundo é muito baixa, você tem um monte de gente doida falando besteira, pregando o evangelho que Jesus nunca pregou, ensinando heresia, e às vezes são com essas pessoas que o nosso jovem ele vai aprender, porque se ele não é discipulado pelo pastor, ele vai ser discipulado pela blogueira que ele segue, pelo influencer que ele segue, e meu amigo, esse cara não tem bagagem suficiente para ensinar os nossos jovens. Assim, nesse assunto, é muito importante um pastor dar para o jovem um caminho, um rumo. Falar, quer estudar? Então comece por aqui, porque aí ele vai estudar com alguém que professa uma fé completamente diferente daquilo que ele foi embasado, do contexto que ele está inserido, aí ele vai começar a colocar em dúvida a unção do próprio pastor, a igreja que ele congrega, entendeu? Eu acho que toda igreja deveria olhar para os seus jovens que querem estudar, que querem aprender da palavra e dar um rumo, porque se ele vai aprender em outro lugar, ele vai começar a duvidar de tudo que ele já aprendeu no lugar onde ele está. Justamente, é só você observar, a gente vive muito isso. A pessoa que ela é de uma comunidade pentecostal, carismática, ela vai fazer teologia naquela faculdade lá. Que pode citar o nome? Não. Não pode não citar o nome. Ela vai fazer teologia naquela faculdade lá, a vermelha. E que são... que tem uma fé completamente, acreditam em coisas diferentes do que a gente acredita. Então a pessoa, ela fica 10, 15 anos na igreja. E não é falando mal, funciona, mas funciona lá, não funciona pra mim. Exatamente. Então a pessoa fica 10, 15 anos na igreja, crendo nos dons do Espírito, acreditando no profético. Aí ela vai estudar com professores que descredibilizam e desacreditam de tudo aquilo que ela acredita. Sendo muito legal, zombam, para não falar a palavra pior, zombam. E o professor, para o aluno, ele é uma figura de autoridade. Logo, tudo aquilo que ele fala tem um peso muito maior. Doutrinação. Exato. Então ele passa 5 anos ouvindo uma coisa completamente diferente do que ele ouviu nos últimos 5 anos. Aí ele sai da faculdade sendo sensacionista. Então ele profetizava e não profetiza mais, ele orava em línguas e ele não ora mais. E sai com uma fé completamente diferente. Por quê? Porque não teve alguém para ensinar. Falar, cara, esse é um bom seminário teológico. Aqui é um bom lugar para estudar. Procure ter essas e essas referências. Então, tem uma frase que eu acho maravilhosa, inclusive foi usado por Deus, o diretor do filme Alice do País das Maravilhas. Que quando a Alice... ele tem um encontro... Quando ela tem um encontro com um gato e ela tá perdida, o gato pergunta para ela, fala, Alice, o que você quer? E ela fala, eu tô perdida, mas para onde você quer ir? Ela fala, eu não sei, que caminho que eu pego? E ele responde, fala, Alice, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E se a gente não tem alguém dentro da nossa igreja para ensinar para onde essa pessoa quer ir, qualquer caminho para ela vai servir. E aí a gente vê, no melhor dos cenários, a gente tá falando aqui do melhor dos cenários, que a pessoa ela vai continuar crente, servindo a Deus, só que uma comunidade sensacionista. Esse é o melhor dos cenários. Porque geralmente esse cara sai da igreja, ele desvia. Primeiro ele vira um apologeta para atacar a igreja de onde ele era. Só que é um apologeta de uma causa só. Os apologetas são aqueles que saem em defesa da fé. Num todo. Apologetas são extremamente necessários para o nosso tempo. Concordo. João Batista era um apologeta. Apologetas são necessários para o nosso tempo. Elias era um apologeta. O próprio Paulo era um apologeta. Por isso que tem tanto conflito com Pedro, por exemplo. Mas os apologetas, eles são extremamente necessários. Mas apologeta para causas tendenciosas é a última... Arbitrárias. Exato, é a última coisa que a gente precisa. Então, ele sai em defesa da fé? Sai em defesa da fé. Da Qual fé dele. Dele, só. Só a dele e de mais nada. Então, no melhor dos cenários, esse cara continua cristão. Mas o que a gente tem visto é exatamente o movimento contrário a isso. Dados importantes, a grande maioria dos nossos jovens, mais de 80% dos nossos jovens, segundo as estatísticas, que entram para as universidades, por exemplo, saem das universidades totalmente apostas, não creem mais em Deus, não servem mais a Deus, mais de 80% dos nossos jovens. Isso significa que a cada 100 jovens que nós mandamos para as universidades, menos de 20 deles saem das universidades ainda servindo a Deus.
o problema está nas universidades de maneira alguma. Seria leviano da nossa parte falar que a universidade é um problema. Aí não manda esse jovem para a universidade, pelo amor de Deus. O Senhor quer nos mover não só dentro da igreja, Em a gente todos os precisa, ambientes. exato, a gente precisa de jovens nas universidades. Então, se não é a universidade o problema, qual é o grande problema disso? É que o jovem ele passa 10 anos na igreja e durante 10 anos a gente não tem a preocupação, 18 anos, né, na realidade que é a idade que entra na universidade. E durante esses 18 anos a gente não tem a preocupação de consolidar a fé desse cara. A gente que acha que a fé dele vai ser consolidada por osmose. Então a minha consolidada, a dele vai ser consolidada também. Então esse cara passa 18 anos na igreja sem uma fé consolidada, em 4 anos o mundo consegue corromper tudo aquilo que a gente demorou 18 anos para não criar na realidade. Em contrapartida do que... E acontece nos Estados Unidos, que às vezes é um jovem que não sabe nada da fé, não tem contato com Deus, e é na universidade que ele é avivado na fé. Exato. Faculdades cristãs como Asbury, Oral Roberts, Harvard, é uma faculdade cristã, Sim. que tem os seus seminários de teologia, reuniões de avivamento, de oração, as faculdades da Inglaterra também, e parece que no Brasil é o contrário, ele vai cheio de Deus para a faculdade, lá ele vai esvaziando, esvaziando. E louvado seja Deus pelos movimentos que têm se levantado, como o Dunamis, por exemplo, que é um movimento que tem entrado dentro das universidades, que tem impactado vidas dentro das universidades, mas essa não é a realidade da maioria. E o que a gente tem que entender é isso, porque hoje tem-se esse discurso, né, de não manda o seu jovem para a universidade, não manda o seu filho para a universidade, porque o seu filho vai desviar, o seu filho vai apostatar na fé. Gente, o problema não é a universidade, o problema é o que a gente faz antes da universidade. E entra no primeiro assunto que nós estávamos falando, nós paramos de formar discípulos. E porque não formamos discípulos, os nossos jovens estão crescendo completamente despreparados na fé. Então quem cresce despreparado, qualquer vento que sopra, vento de doutrina, de uma nova teologia, de um novo pensamento, muda completamente a ideia daquela pessoa. Porque se não basta ter fé, David, é preciso saber defendê-la. Não basta ter fé, é preciso saber defendê-la. Então, se eu creio, mas eu não sei por que eu creio no que eu creio, quando alguém apresenta uma coisa diferente para mim, eu vou acreditar no que essa pessoa está apresentando. Porque tem mais argumento. Tem mais argumento. Senta com um professor de filosofia, com um professor de sociologia, um professor ateu de filosofia, um professor ateu de sociologia, tenta refutar esse cara. Esse cara tem muito argumento para crer no que ele crê ou não crer na realidade. E se a gente de fato não é bem consolidado na nossa fé, nos nossos princípios, a gente é levado por vento de qualquer doutrina que se levanta por aí. Paulo adverte isso para Timóteo. Timóteo, toma cuidado, porque nos últimos dias, como se tivesse comichão em seus ouvidos, as pessoas não suportarão mais a sã doutrina. E amontoarão para si líderes que pregam aquilo que eles querem ouvir. Exatamente. É um dos versículos mais incríveis de conselho do apóstolo Paulo para Timóteo. Você ainda não falou sobre o seu momento de... Ah, perfeito. Estava tentando fugir dessa pergunta, né? Brincadeira. Dos meus 11 anos, que foi quando a minha família se converteu, aos meus 16 anos, eu vivi um tempo de muita fé, de muita devoção a Deus. Quando eu estava no 3º ano de ensino médio, parece que eu esqueci completamente tudo aquilo que eu já tinha aprendido. E eu vivi um período muito curto. E, cara, esse período para mim é importante contar, porque é o que acontece com a maioria dos nossos jovens. Eu não saí da igreja, mas durante um ano a igreja saiu de mim. Uau. Eu ainda estava lá. Eu ia no culto de terça, eu ia no culto de quinta, apesar de ter parado de pregar, parado de liderar, eu estava lá. Só que o lá não estava em mim. Eu ia para a igreja, mas a igreja não estava em mim. Então, eu frequentava o culto porque eu gostava do ambiente, eu gostava das pessoas, eu gostava das músicas, dos louvores, mas eu tive uma vida completamente longe de Deus, completamente longe de Deus. E durante todo o período do meu 3º ano de ensino médio, foi assim que eu vivi. Uma vida distante, uma vida de promiscuidade. Eu não queria saber mais de pregar, eu não sabia mais o que era orar, não sabia qual foi a última vez que eu tinha sentido a dor de um jejum. E eu fiquei longe de Deus durante um período curto, mas que para mim foi muito profundo, porque eu percebi o que é uma vida sem Deus. E uma vida sem Deus é uma vida completamente vazia. E mais do que isso, eu percebi que é possível estar dentro da igreja e viver uma vida sem Deus. Quando foi de volta ao primeiro amor? Cara, no próximo do final do ano, do meu 3º ano do ensino médio, eu fui para um culto e eu acho que naquele dia o Senhor marcou para falar comigo,
falar com a minha alma, e foi um conjunto de coisas interessantes na realidade, né? E foi nesse período que eu conheci a minha esposa hoje. Uhum. Eu fui para um culto e naquele culto Deus falou comigo extremamente, extremamente. Parece que o culto inteiro foi para mim. Os louvores da harpa eram para mim, a palavra oficial era para mim, os hinos do grupo de louvor era para mim. Parece que aquele culto Deus reservou para falar com a minha alma. E eu saí dali completamente transformado, transformado, transformado. Quando eu cheguei em casa, eu abri o Instagram, tava mexendo no Instagram pensando no que tinha acontecido durante o culto, e uma jovem chamada Larissa Leme, ela tinha postado que a avó dela havia falecido, e ela estava muito mal porque a avó dela tinha falecido. E o Senhor me deu uma palavra para falar com aquela jovem. E, cara, aquele momento me marcou porque tinha muito tempo que Deus não falava absolutamente nada comigo e que eu não falava nada com ele. E o Senhor me deu uma palavra para falar para ela e eu obviamente falei de jeito nenhum. Eu protelei durante semanas, até que teve um dia que eu mandei mensagem e falei, olha, eu estava em casa um dia e o Senhor pediu para eu te falar isso, acalma teu coração, tranquiliza a tua alma. E eu liberei aquela palavra sobre ela e a partir daquele dia eu lembrei o quanto era bom ser usado por Deus, o quanto era bom viver com Deus de fato. Aquele fogo na alma de novo, né? Aquele fogo na alma acendeu, que é a diferença do 1º Timóteo para o 2º Timóteo, né? Primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo dá um conselho para Timóteo. E o conselho de Paulo é, Timóteo, não desprezes o dom que há em ti. O conselho de Paulo é, Timóteo, você tem dom. Ele está dentro de você, não despreza ele. Usa esse dom que Deus te deu. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo fala para Timóteo, Timóteo, desperta ou reaviva o dom que há em ti. Então, o 1º Timóteo é um Timóteo que tem dom, mas não usa. O 2º Timóteo é um Timóteo que tem dom, mas o dom está morto. Uau. E eu era esse 2º Timóteo. Eu tinha dom, eu tinha um chamado, eu tinha um ministério, mas tudo dentro de mim estava morto. Mas o Senhor me encontrou para falar, reaviva o dom Eu que há em queria ti. tanto que a nossa geração tivesse essa consciência, porque a nossa geração não entende, como você mesmo explica, essas duas fases de Timóteo. O que Paulo está dizendo ali é, não deixa apagar, mas se apagou, reacende. Exato. A nossa Exato. geração não deixa apagar, mas se apagou, vai embora, esquece, desiste. E esse é o grande problema. Eu ministrei uma palavra que eu tenho ministrado, na verdade, nos últimos dias, sobre cansaço. A gente vive numa geração cansada, porque a gente vive numa geração de muita informação, de muita coisa, de muita dopamina, e isso cansa. E o que não ensinaram para a nossa geração, e talvez para as gerações passadas, Com certeza. não nos ensinaram a descansar. Então, quando eu estou cansado, o que eu faço? Eu desisto. Então, o pastor que está cansado, ele faz o quê? Ele para de pastorear. Então, o marido que está cansado da esposa, ele faz o quê? Ele separa da mulher. A esposa que está cansada do marido faz o quê? Separa do marido. Porque nós não aprendemos a descansar. E, cara, a Bíblia devia nos ensinar alguma coisa. Porque a Bíblia começa com descanso. Deus faz tudo que ele queria fazer até o 6º dia. No 7º dia, Deus, ele descansa. E, David, Deus cansa? Não. E por que Deus descansou? Se Deus não cansa, por que Deus descansou? Deus descansou para nos ensinar a descansar. Uau. Porque apesar dele não cansar, ele sabe que nós cansaríamos. E o Senhor descansa para falar, gente, isso aqui também é importante. Tão importante quanto construir, tão importante quanto colocar luminares no céu, tão importante quanto dar firmamento para a terra é descansar. Porque quem está cansado não desiste. Quem está cansado descansa. Uau. Tem um texto que eu sou apaixonado, que é um texto de Eleazar, que é um soldado de Davi, que ele luta durante o dia todo, um grande guerreiro, um guerreiro valente, e ele tá com a espada na mão, matando os inimigos. 2 Samuel 23. E ele tá com a espada na mão, matando os inimigos, guerreando contra aquele exército. Ele vai guerreando o dia inteiro, mas Eleazar cansa. Porque até os grandes guerreiros cansam. E quando Eleazar tá cansado, Eleazar também não aprendeu a descansar. O que Eleazar tenta fazer? Desistir. Ele tenta soltar. Quem é que solta a espada no meio da guerra? Ninguém solta espada no meio da guerra. É matar ou morrer. Só solta a espada no meio da guerra quem quer desistir da guerra. E Eleazar tentou soltar a sua espada. Só que quando ele tenta soltar a espada estava grudada na sua mão. E, cara, tem um mistério de Deus muito grande dentro disso aqui. Eleazar já tinha lutado o suficiente para não dar mais para desistir. E eu acho que a palavra de Deus pra gente é essa, não dá mais para desistir. Nós já entramos em um nível em Deus, já mergulhamos em um nível em Deus que não dá mais para desistir. Então, se não dá para desistir, meu amigo, se Deus já grudou em você, descansa. É justamente algo que eu li uma vez, que Eleazar não consegue soltar a espada
Porque não é mais ele que tá segurando a espada, é a espada que tá segurando ele. Exatamente. Um grande sábio diz isso, né? Felipe Santana Miranda. Mas Já que você chegou nesse assunto da Lala, você enfrentou alguma dificuldade? Porque assim, do tempo que eu te conheci pro tempo que você casou, ou melhor, do tempo que você conheceu a Lala também pro tempo que você casou, foi relativamente rápido. Alguém falou, não, é muito novos, não façam isso. muitas pessoas na realidade. De novo, a gente teve a grande sorte. Larissa é filha de um pastor presidente de um ministério, um homem muito sábio. E assim como Hoje vocês dois são filhos de pastores. hoje nós dois somos. Gente, eu sempre quis dizer isso. Eu vou olhar pra câmera. Vai eu lá, sou vai lá. filho de pastor. Uhum. Eu sempre, eu sempre O quis texto dizer de isso. Josué. Qual texto? Eu e minha Josué? casa. Eu e a minha casa servimos ao Senhor, pastoreamos agora. Glória a Deus. E o meu pai, ele, como homem muito sábio, ele me criou para ser homem. Então ele me criou de fato para fora, para o mundo. Então os nossos pais foram pessoas que nos apoiaram muito no nosso casamento. Nós casamos novos, né? A gente acabou de fazer 20 anos de idade. Então os nossos pais nos apoiaram muito, muito mesmo para que nós casássemos. Só que todo o restante do nosso círculo social, cara, era completamente contra nós casarmos tão cedo, né? Eu Esse lembro, era o único motivo. não só esse, mas vários outros motivos. Eu lembro, por exemplo, do meu trabalho. Eu sou gestor de clínicas médicas tem uns 5 anos já, e no meu trabalho eu era a única pessoa cristã. E quando eu falei que ia casar, cara, foi um surto coletivo. Ah, como assim você vai casar? Pra que você vai casar tão novo? E porque a gente pegou isso de uma cultura, faz parte da nossa cultura ocidental, né? O casamento tem que ser lá pra frente, quando você estiver mais velho, quando você estiver mais maduro. É uma cultura de promiscuidade, na realidade, né? Você fica com quem você quiser ficar, você se relaciona com quem você quiser se Quando você relacionar. cansar, você acha alguém Quando pra você sossegar. cansar, você casa. Mas é exatamente É o que é isso. ensinado. Exato, só que a Bíblia nos ensina exatamente o contrário disso, né? E os nossos pais nos apoiaram muito no período do nosso casamento, nos deram muito conselho e, de fato, isso foi muito importante pra gente, muito importante mesmo. Glória a Deus. Gente, foi um dos casamentos mais lindos que eu já fui. Não, deixa eu corrigir a frase do David, foi o casamento mais lindo. Tive o privilégio, Já foi. de ser padrinho do Felipe Santana e de 2/3 de todos os pregadores de São Paulo. O David é o padrinho dos pregadores da Zona O Sul. Felipe me deu um apelido profético, eu sou o padrinho das nações. Que eu fui padrinho de todos os pregadores, sem imaginar. E quando vocês casaram, recapitulando, filha de pastor, hoje filho de pastor, como foi pra vocês essa mudança? Porque você era da Assembleia de Deus A, ela da Assembleia de Deus B, não era o mesmo ministério. Uhum. E como foi mudar de igreja e hoje ser batista renovado? Continuam pentecostais, tá, pessoal? Muito difícil, foi muito difícil. Eu fiquei quase 11 anos no mesmo ministério. Foi um ministério onde eu cresci, onde eu aprendi, onde eu aceitei Jesus. Eu sempre estava na mesma igreja e a Larissa nasceu dentro da igreja já, né? A Larissa nasceu, o pai dela já pastoreava. Então, para nós nos desligarmos dos nossos ministérios, foi extremamente complexo, tanto que a maioria das nossas conversas e dos meus embates com a Larissa era justamente sobre isso. Que a Larissa, inicialmente, né, ela não queria sair do ministério dela e eu não queria sair do meu ministério. Então a luta era em qual dos dois ministérios nós vamos congregar. E quando eu decidi sair do meu ministério, aí a Larissa não queria sair do ministério dela. E eu também não queria ir para lá. Por vários motivos, mas hoje, quando a gente olha para trás, a gente percebe que era um plano de Deus. A Bíblia diz que no casamento o homem deixa o seu pai, a sua mãe e se une à sua esposa. A esposa deixa o pai e a mãe e se une ao seu marido. E pra gente foi uma curva de maturidade muito grande cortar esse cordão umbilical de Eu fato. imagino. Nós ainda temos, obviamente, um pleno relacionamento com eles. Todos os congressos da Igreja da Larissa eu prego. Todos os congressos da minha antiga igreja eu prego. Nós estamos sempre lá. Mas cortar esse cordão umbilical no sentido de ser pastoreado por alguém que não faz parte da nossa família, que nós não conhecemos, nos E trouxe que não os conhecia desde pequeno. Exato. Nos trouxe uma curva de maturidade que nós precisávamos. Nós paramos de ser os preferidos da igreja, os que faziam tudo, os que... Paramos. Nós éramos duas pessoas novas, entrando num lugar novo para servir, no que a gente, de fato, pudesse servir. E eu vejo que
de fato, hoje, olhando para trás, e é fácil, né? Porque eu chamo isso de previsibilidade retrospectiva. É quando você sabe de uma coisa depois que ela passou. Fica fácil de saber. Olhando para trás, eu vejo que isso era Deus nos ensinando a um nível de maturidade maior. E quando a gente olha para as promessas que nós temos, o que Deus está fazendo nessa estação e fará nas próximas estações, a gente entende o motivo pelo qual o Senhor estava fazendo isso. Em que momento do seu casamento até, ou melhor, de quando você conheceu ela lá, desse novo fluir do seu ministério, do seu casamento, que Deus te deu o Destravando Mentes, o Aviva Jovens e agora a Escola de Discípulos? O Aviva Juventude, ele veio pouco antes de nós casarmos. Na realidade, quando nós começamos a namorar, o Senhor, ele me deu esse projeto, que, cara, foi um projeto incrível. Passaram por lá mais de 400 jovens, e jovens que, de fato, foram desbloqueados e destravados espiritualmente. E, inclusive, a Larissa foi uma parceira minha em todos esses projetos que o Senhor foi me dando. E o Destravando Mentes, que é um projeto que eu amo na realidade, ele veio por conta do meu trabalho. Ele não veio por causa da igreja. Eu cresci empresarialmente muito cedo. Então, com 18 anos eu já era gestor de clínica médica, com 20 anos eu já era diretor de clínica médica, e eu via que nós tratávamos a igreja com o trabalho, então a vida ministerial com a vida secular, como duas coisas completamente diferentes. Então existe o Felipe que é evangelista, que prega, e existe o Felipe que é gestor de pessoas, gestor de empresas. E eu percebi que essa separação quem faz não é Deus, essa separação quem faz é a gente. Que Deus, assim como Deus precisa de gestores na igreja, Deus precisa de evangelistas nos trabalhos. Então a minha ideia com o Destravando Mente foi juntar essas duas coisas de fato. Fazer as pessoas entenderem que você não é cristão da sua igreja para dentro, você não é cristão durante o culto, você é cristão na sua igreja, no seu trabalho, fora dela. Paulo fala um pouco sobre isso, né? A gente serve a Deus quando a gente está exercendo o apostolado, mas também quando a gente está construindo as tendas. Uau. Então, eu percebi que o Senhor estava me chamando para isso. E isso foi maravilhoso porque foi no meu trabalho que, de fato, eu descobri o meu ministério evangelístico. Porque, David, pregar para crente é fácil. Na igreja as pessoas estão receptivas a ouvir uma mensagem, a ser destravada. A maioria. A maioria, às vezes nem a maioria, mas assunto para outra hora. Mas você participou, por exemplo, de algumas células do Destravando Mentes que a gente fez dentro de algumas empresas que eu trabalhei. Existiam pessoas lá que a primeira vez que aquela pessoa pisou em um culto foi dentro do trabalho. O primeiro contato que aquela pessoa teve com uma pregação foi naquela célula. Pessoas que você não conseguiu levar para a igreja, você trouxe a igreja para elas. Exato. Mas é exatamente isso, exatamente isso. A gente precisa aprender um pouco mais com o trabalho apostólico, o quanto é importante levar a igreja para as pessoas, porque nem todo mundo está receptível a ir a um lugar. As pessoas não sabem que precisam de Deus, e se eu não sei que eu preciso de algo, eu não vou buscar aquela coisa. Porque para ela o ambiente chega a ser assustador. Você tá num lugar que cai muita gente, às vezes o som é alto, às vezes ela não entende o que tá acontecendo ali. Perfeitamente. A gente fez cultos, por exemplo, que tinham pessoas lá que não acreditavam em Deus. Que além de nunca ter tido um contato com uma igreja, nunca ter ido em um culto, pessoas que não acreditavam que aquilo era real, que aquilo era verdade. E você vê com, cara, 1 hora de ministração, 40 minutos de louvor, aquela pessoa está se derramando em lágrimas e colher os frutos disso, né? Glória De a Deus. acabar aquilo, a pessoa falar, eu não sei o que eu senti. Mas eu senti. Mas eu senti alguma coisa e isso não é normal. Então, o Senhor foi me movendo em relação a isso, esse projeto foi crescendo. Não só para cultos dentro do trabalho, mas para conectar essas pessoas com o mundo do mundo ministerial com o mundo empresarial. Felipe, você foi extremamente assertivo, mas também você foi muito desafiador para mim acompanhar o seu ritmo. Por quê? Porque eu sou fundador de um nível de visão celular e eu estava acostumado a ter várias células com 8, 10 pessoas. Quando você me chamou para te ajudar a fazer uma célula, você colocou 70 pessoas na laje dos seus pais. Eu pensei que a casa ia cair naquele dia. Não, eu tinha certeza que a casa ia cair naquele dia. O anjo do Senhor segurou aquela laje. Porque foi assim, foi de 0 a 100 muito rápido. Eu tinha 7 células com 10 pessoas, então eu tinha 70 pessoas espalhadas. Você me trouxe 70 pessoas juntas no mesmo lugar. Mas sabe que quando eu olho para trás, e eu vejo isso em todos os projetos que o Senhor me deu e te deu para fazer, cara, a maioria disso não foi intencional. Não. Eu nunca quis colocar 70 pessoas numa célula, eu nunca quis fazer um evento de juventude para 500 jovens.
eu queria fazer. Eu queria fazer algo que Deus recebesse. Eu queria fazer algo que Deus se agradasse daquilo. E, de novo, é o que a própria Bíblia diz. A gente vai pregando e o Senhor vai acrescentando as almas para que ali escutem aquela mensagem. A primeira célula que a gente fez tinha uns 70 pessoas. E é só você lembrar de como foi aquela célula. A gente juntou um grupo de 7, 8 pessoas. A gente, vamos fazer uma célula, cada um traz um amigo. Cada um trouxe um amigo. De 8 deveriam ter 16. No máximo 20. Aí o amigo trouxe um amigo, que trouxe um amigo. Aí a pessoa que era amigo do amigo contou pra alguém. Aí, no final das contas, a gente chegou lá e quem foi que chamou você? Ah, ninguém. Eu vi. Parecia congresso, a gente fazia chamada por igreja tal, igreja tal. O pessoal foi ouvindo falar e foi indo. E eu vejo isso de uma forma extremamente profunda, porque aquelas pessoas foram lá por uma palavra. Cara, o que tinha lá eram jovens e uma mensagem só. Não tinha mais nada. Eram jovens, uma voz e uma mensagem. E aquelas pessoas foram lá por isso e sentiram Deus naquele lugar. A gente viveu experiências maravilhosas de pessoas que ouviram culto das janelas das suas casas e desceram, foram procurando onde estava aquele som para aceitar Jesus. Eu lembro da segunda célula que você fez na garagem na casa dos seus pais, que na hora que eu estava ministrando a palavra e eu fiz o apelo, a sua vizinha desceu de casa para aceitar Jesus lá na rua. Não, e foi maravilhoso, inclusive, ver aquela mulher aceitando Jesus, porque ela tinha ido para um culto. Ela ficou o culto inteiro na igreja, não aceitou Jesus no culto. Ela veio para casa, da casa dela, ela ouviu os louvores que nós cantávamos, as palavras que nós pregávamos, e ela saiu de lá, cara, e dentro de uma casa, isso volta pra simplicidade, Hoje a gente quer ser muito apelativo para trazer as pessoas dentro da igreja, e eu amo isso, um lugar bonito, a gente coloca luz, a gente coloca fumaça, a gente tem um bom som, um bom microfone, e a gente esquece do principal, cara, a presença de Deus. Que se a luz for boa, o microfone for bom, a fumaça for bacana, mas Deus não estiver lá, irmão, não valeu de nada. É só uma casa escura. Mas quando Deus está, pode ser uma casa. A igreja começou dentro de casas. E a gente voltou para esse lugar de simplicidade, né? Deus, e isso é maravilhoso porque o Senhor nos entregou um projeto para centenas de jovens, que a gente reúne todo mundo nesse lugar bonito, nesse lugar com luz, nesse lugar com som bom, mas o Senhor também nos entregou um projeto para poucas pessoas dentro de uma casa. Poucas não, que você não consegue. Que não eram poucas, mas eram dentro de uma casa. Só para nos mostrar que Deus é o Deus dos grandes eventos, mas também é o Deus das pequenas reuniões. Glória a Deus. E qual foi a sua reação? Porque na Conferência Rema de 2022 você pregou. Na de 2023 você foi para me ajudar. E na de 2024 você foi empossado líder do DIP, que é o Departamento de Homens do Rema Global. O Senhor já vinha falando no meu coração em relação a discipular pessoas. Hoje é sobre o que mais eu tenho me movido. Inclusive, enquanto a gente grava esse programa aqui, meus 2 discípulos, Marcos e Henrique, estão aqui ouvindo a gente. E o Senhor foi me dando muitas palavras em relação a... Eu quero mandar um abraço para os meus discípulos, Igor e Jorge, que não estão aqui, mas eu amo vocês também, tá bom? E o Senhor foi me dando muitas palavras em relação a isso, né? Sobre preparar pessoas, sobre discipular pessoas. E eu fui protelando em fazer isso durante muito tempo. Quando eu fui para a conferência naquele dia, para ministrar, eu não esperava de fato ser empossado para aquele cargo, mas quando me foi dada essa oportunidade, justamente para estar à frente de um trabalho de discipulado do Rema, eu entendi para onde o Senhor estava querendo me levar. Eu amo muito pregar nas igrejas, ministrar pessoas em congressos, em cultos, só que, cara, não há nada que se compare com isso aqui. O poder que há na mesa. Tamires Garcia tem uma música maravilhosa, né? Não vou cantar para não cair a live, e também porque eu não sei cantar, mas a Tamires Garcia fala sobre isso, que a mesa, ela cura. A mesa que tem vinho, que tem pão. Então, às vezes, o Senhor fala conosco em uma profundidade na mesa que a gente não ouve num culto. Então, ter essa oportunidade de estar com alguém, de discipular pessoa, de estar olho no olho, ensinar, conversar, isso para mim é maravilhoso. Então, foi justamente um crescimento que eu não esperava, né? No primeiro ano, eu fui para ver, no segundo para pregar e no terceiro para ser empossado durante esse trabalho. Mas o Senhor tem movido o meu coração a isso. Eu tenho certeza que o Senhor vai mover mais pessoas nesse tempo para esse propósito, discipular pessoas, preparar pessoas. Glória a Deus. Esse foi o nosso podcast. Glória a Deus. E fiquem atentos para os próximos episódios.
pessoas extremamente relevantes e assertivas. Esse é o Propheticast. E como o próprio nome sugere, nós estamos num ambiente profético. Eu sempre disse isso, que no ambiente profético, palavras deixam de ser palavras. E viram decretos. E viram decretos. Então, Felipe Santana, uma palavra profética para essa geração. O Senhor tem movimentado meu coração no último mês, que eu até postei sobre isso, que nós estamos às portas do maior avivamento que os nossos olhos já viram. Glória a Deus. E que o fruto desse grande avivamento, porque a veracidade de um avivamento, ela é dada pelos seus frutos. E que o fruto desse grande avivamento seria a maior colheita de almas que nós já enxergamos. Então, a palavra profética que eu tenho para dar para a nossa geração, para esse tempo, para essa estação, é essa. Nós estamos às portas do maior avivamento que a igreja brasileira já viu. E o fruto desse avivamento será a maior colheita de almas que nós já vivenciamos. Então, faça parte desse avivamento e faça parte dessa colheita de almas. Fica com essa palavra. Esse foi o Propheticast. Deus abençoe você.